Um abraço no ar, que seja bem-vindo, aquele abraço, boa tarde, seja bem-vindo de volta, já estava com saudade da sua participação, aquele abraço, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelas boas-vindas e aqui retornando com esse assunto aí um pouco delicado e espinhoso, né? Como você colocou, a gente vai tentar tratar do tema de maneira bem didática, bem fácil de entender, passo a passo, de maneira para que todos possam aí entender o cenário como um todo e ver se a gente consegue fazer alguns ajustes desde o princípio. Só para começar já aqui, levantando aqui uma provocação, não há conflito entre o Israel e o Hamas, não é conflito algum, certo? Conflito é quando duas partes se desentendem, quando você perceber com atenção as cenas, né, e a violência e a força com a qual Israel está tratando a situação, você percebe que não é um conflito, né? É genocídio, é guerra desproporcional. Tá? Mas para que a gente possa chegar lá, a gente vai precisar passar por algumas etapas. A gente vai tratar o assunto em 4 temas principais, né, e depois uma conclusão. A gente vai falar aí sobre o começo, de como começa toda essa celeuma, né? Vamos falar sobre a questão territorial, vamos falar sobre a terra, vamos falar sobre como a mídia trata, né, essa questão, que é uma peça extremamente importante para criar aí uma percepção suavizada, né? Palavras como conflito, explosões, assentamentos, né? Sem tratar a problemática da maneira correta, e vamos também fazer um entendimento sobre a questão religiosa, porque muita gente, de maneira equivocada, acha que essa é uma guerra com motivações religiosas ou de fundo religioso, né? E aí criam uma série de complicações que não estão dentro da realidade dos fatos. Eu vou começar hoje tratando sobre o começo, vamos tentar entender o início dessa coisa, né, buscando lá as origens, né, e tentar traçar aí um perfil sobre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre o começo. Tá? Então, a região palestina existe desde sempre. Ali estão cidades onde eventos históricos e teológicos muito importantes tiveram lugar. Muitos deles na cidade mais famosa, que é Jerusalém, que foi e continua sendo o epicentro de fricções entre as 3 mais importantes religiões da humanidade: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O cristianismo é uma derivação do judaísmo. O Deus Uno, que se conhece bem no mundo cristão, é o mesmo venerado pelos judeus. Cristo, palestino, profeta e milagreiro, convenceu parte dos judeus que ele era o Filho encarnado de Deus. E assim foi criada uma religião diferente. Os judeus seguiram seu caminho e continuam esperando a chegada do seu escolhido, do iluminado, do Filho de Deus. Cristo, Filho de Deus ou não, nasceu, viveu e foi brutalmente assassinado como palestino. Ser judeu não designa nacionalidade, nem pertencimento a uma terra ou país. Cristão, budista, do candomblé, shintoísta ou muçulmano, também não. A religião não é pátria, é fé. Então, a terra palestina não pertence a nenhuma religião, mas ao seu povo e a todas as religiões que esse povo decidir ter. São as pessoas que permaneceram na terra, que lutaram na terra, que mataram e morreram por ela e que chegaram aos dias modernos como sendo os que têm direito a reclamá-la como sua casa, seu lar, sua pátria. Primeiro pelos romanos, depois pelos otomanos e depois pelos ingleses, a Palestina foi sempre uma colônia. Acredite, até 1988, quando eles proclamam sua independência. E sua capital sempre foi Jerusalém. Após a Primeira Guerra Mundial, a migração de judeus europeus para a Palestina foi ganhando força com o apoio da Inglaterra. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a Inglaterra decidiu oficializar a criação de um Estado judeu em terras palestinas.
Com a conivência da ONU, foi criado o Estado de Israel em 1948. Com o apoio bélico, ou seja, com o envio de armas e suporte militar e logístico, os judeus em Israel, nesse Estado criado em 1948, iniciam a sua invasão de maneira militar, tomando terras, casas e vidas em nome da sua religião. Nasce então o sionismo moderno. Os filhos da luz, como eles se chamam, se deram ao direito de exterminar a tudo e a todos que se colocassem em seu caminho, com patrocínio inglês primeiro e dos Estados Unidos em seguida. Em 1948, quando Israel declara sua independência, acontece a Al-Nakba, que é o primeiro processo genocida israelense, onde eles massacram, deslocando milhares e milhares de palestinos de suas casas e terras. O que Israel chamou de independência foi apenas um ato de guerra, uma invasão. Os Estados Unidos sempre foram os maiores financiadores do Estado de Israel, enviando bilhões de dólares todos os anos para fortalecer a sua sociedade e o seu exército, o que lhes permite invadir terras e matar palestinos impunemente desde então. É assim que a mídia chama, assentamentos judeus, mas na verdade é invasão. Mas por quê? Por que os Estados Unidos bancam Israel? Em junho de 86, o atual presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, fez um discurso onde ele explica que Israel é o melhor investimento já feito para proteger os interesses dos Estados Unidos na região arábica. Se não existisse o Israel, seria necessário inventar um, segundo suas próprias palavras. E que interesses são esses? Ora, petróleo, dominação. Por quê? Porque o petróleo é o lastro do dólar para que ele seja a moeda mais poderosa utilizada no planeta. Resumindo, se trata sempre de poder militar, de poder econômico. Matar palestinos garante esse poder. É a religião do capital, é o capitalismo. E para participar dessa conversa com a gente aqui, eu vou convidar Josivan Pinheiro. Ele já está na redação do Diário do Sertão e também quer fazer uma pergunta ao professor, também o estudioso. Olá, Peterson. Sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Para os nossos ouvintes, telenautas, telespectadores que nos assistem, também quem nos ouve na nossa rede de rádios. É sempre um prazer estar aqui diariamente, direto da redação, participando do programa Olho Vivo e hoje de uma forma diferente. Para mim é uma grande satisfação poder participar dessa entrevista com Anawak, nosso parceiro, nosso amigo e um cara super conhecedor dos assuntos, não só da sua área profissional, como é a tecnologia, enfim, mas dos assuntos políticos. E hoje, como sempre, mais um tema super polêmico e delicado, mas do qual Anawak não foge. E o que eu pude interpretar aqui lendo o seu texto, meu caro Anawak, é que a morte de Jesus Cristo, que era palestino, pode ser visto como o marco zero desse processo de genocídio que vem há séculos e séculos, passando por diferentes potências colonizadoras, como Roma, como Inglaterra e hoje, claro, Estados Unidos. E é nesse ponto da geopolítica que eu me apego para fazer uma pergunta para você, Anawak. O principal aliado de Israel e que patrocina esse conflito, patrocina Israel nesse conflito, melhor dizendo, e, portanto, patrocina esse genocídio, são os Estados Unidos. A pergunta que eu faço é, se nós temos há muito tempo os Estados Unidos, a principal potência do bloco ocidental, digamos assim, patrocinando esse genocídio, por que, do outro lado, potências que, historicamente, se opõem a esse bloco ocidental, se opõem aos Estados Unidos, como, por exemplo, a Rússia, a China também, por que esses países não se colocam a favor, digamos assim, do território palestino nesse conflito para, de alguma forma, ajudar a proteger os palestinos nesse conflito? Por que essas potências não se envolvem de maneira semelhante? Claro, a gente sabe que os Estados Unidos, que o interesse dos Estados Unidos defendendo Israel é um interesse meramente econômico. Provavelmente, se potências do outro eixo, como Rússia e China, por exemplo, se envolvessem nesse conflito em termos de patrocinar a defesa
da Palestina, a soberania da Palestina, digamos assim, também seria provavelmente por interesses econômicos, enfim, territoriais e por aí vai. Mas a pergunta que eu faço é essa: por que essas potências não se envolvem nesse conflito da mesma forma que Estados Unidos se envolvem a favor de Israel? Nada, muito obrigado, Josivan, pela pergunta e por todos os detalhes, aí, a abrangência da questão. Veja, o que acontece é que talvez a gente tenha uma percepção um pouco romantizada de como funcionam os sistemas de colonização modernas, né? Os Estados Unidos é uma super mega potência militar. A gente está falando do maior exército, o maior contingente, a maior quantidade de bases militares espalhadas pelo planeta. Só para colocar em perspectiva, tá certo? São mais de 70 bases ao redor da Rússia, e ao redor de 130 ao redor da China. Então, quando a gente está falando de potência militar, ainda nada se compara ao poder bélico e à capacidade de ingerência militar dos Estados Unidos. É claro que China e Rússia andam aí mostrando os seus dentes e mostrando para que vieram, né? Aí sim um conflito, aí sim uma guerra, né, na questão entre Rússia e Ucrânia, e algo que aponta para um caminho parecido entre a China e Taiwan, mas a presença militar americana é muito forte. Se meter de maneira ativa e direta na proteção do povo palestino, inevitavelmente seria uma declaração de guerra imediata. Os Estados Unidos encaram a Israel como mais um Estado deles. Então, qualquer ataque direto será encarado como uma declaração de guerra. Vide o que acontece com o Iêmen. O Iêmen que decidiu, aí sim, tomar ações práticas, bloqueando a passagem de navios ali, né, no Mar Vermelho, e que foi imediatamente bombardeada por aeronaves norte-americanas, né? O Líbano também ali começou, através do seu grupo armado Hezbollah, também gerando uma reação prática direta de confronto com Israel, e imediatamente recebe retaliação e ataques da força militar, não só norte-americana, mas do seu grupo, né? Ali estão boa parte dos países europeus, os franceses, os ingleses, né? Os dinamarqueses, né? Também ali compondo essa frota de força militar ali no Mediterrâneo, para exatamente coibir que outros países se envolvam diretamente no conflito. E nenhum país quer entrar em atrito direto com os Estados Unidos, pelo menos não de maneira imediata e, como você pontuou bem, sem maiores benefícios financeiros ou econômicos ou territoriais. Afinal de contas, ali o território palestino é um território desprovido, né, de maiores recursos, de maiores riquezas. Aqui, quinta-feira, nós vamos falar sobre o quê? Quinta-feira a gente vai tratar sobre a terra, né? A gente hoje tratou um pouco sobre como é que essa coisa começa, colocando aí em perspectiva algumas coisas importantes, né? A gente ocidental, nós, especialmente que brasileiros, católicos, cristãos, a gente não tende muito a pensar num Jesus Cristo palestino, né? Ou num Jesus Cristo que era inicialmente judeu, né? A gente não para pensar um pouco nessa questão. O palestino não é uma religião, né? O palestino é aquele que pertence à terra palestina, né? Assim como o israelense é aquele que pertence, né, ao Estado de Israel. Então, a gente entender um pouco de como isso começa, entender que se trata de uma invasão, é uma invasão. Num determinado momento, as potências da época decidiram dividir, arrancar um pedaço do Estado palestino, da terra palestina e entregar para um outro grupo de pessoas. É como se, de repente, amanhã, aqui metade da Paraíba fosse entregue para um grupo de shintoístas. Tá? E quando a gente fosse reclamar, dissesse, bom, mas aqui a China foi que disse que era assim. E pronto.
e você começa a ser expulso, morto, atacado, tá certo? E porque a China decidiu que sim. Quer dizer, é apenas um exemplo completamente absurdo, da mesma maneira que é completamente absurda a colocação ali de um Estado qualquer, de qualquer tipo étnico, de qualquer religião, dentro da terra dos outros. Né? Você vai lá e coloca lá dentro. O nome disso, e na força, o nome disso é invasão, é ocupação. A agressão original parte do exército israelense, financiado pelos Estados Unidos, para desocupar as terras palestinas e tomá-las para si, na base da bala. Qualquer coisa depois disso é o que anda se falando por aí, assim, de pouquinho, como direito de defesa. Né? O direito de defesa. O direito de defesa dos povos originários. Aqui, quando os nossos indígenas canibalizaram alguns padres jesuítas que vieram invadir o Brasil, não houve maiores gritarias, não, certo? Os portugueses, como invasores, tiveram que enfrentar a resistência, tiveram que encarar, né, ali um certo grau de resistência militar. É o que acontece. Então, entendido que se trata de uma força de ocupação, entendido de que ela é altamente financiada pelos Estados Unidos, a gente bate a gente começa essa conversa com uma base sólida de entendimento que o que acontece a partir daí tem consequências. Mas a gente precisa avançar. O próximo passo é falar sobre a terra, ou seja, o espaço físico, né? O que acontece a partir de 1948 com o espaço físico. Eu vou deixar para vocês, e talvez a gente possa colocar aí num cantinho, um link de uma série de pequenos depoimentos feitos pelo Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, onde ele reconhece que o Estado de Israel é criação norte-americana, que é um excelente investimento, que ele é sionista, tá certo? De que o Estado de Israel tem que existir para o benefício dos Estados Unidos. Então, assim, não é o Anauak que está inventando conspiração, não. São falas do atual presidente dos Estados Unidos reconhecendo isso como política internacional norte-americana. Depois que a gente passar pela terra, então a gente vai tratar sobre como a mídia ajuda a dar essa percepção distorcida dos fatos. E, finalmente, vamos tratar da religião para poder chegar a uma conclusão tratando sobre como está a situação atual, o estado de absoluta calamidade na qual se encontra o povo palestino e que o Ocidente e a sociedade fica meio aí às escuras sobre os fatos. Eu fico muito feliz, quero agradecer ao Peterson e ao Sistema Diário por abrir esse espaço, porque romper com os mecanismos, e a gente vai tratar isso lá na parte de mídia, romper com os mecanismos de mídia plena, de único discurso, com narrativas que atendem aos interesses do Império, não é fácil. E provavelmente aqui a gente vai ter que lidar com as consequências disso. Parabéns ao Diário do Sertão, parabéns ao Peterson, muito obrigado e até quinta-feira.